Saudações, torcedores do Denver Broncos, sejam muito bem-vindos a mais um Maior Brasil respondendo perguntas, né? Felipão teve um imprevisto aí no trabalho, precisou fazer uma viagem aí e não conseguiu gravar, então, como um bom backup aqui, vim para fazer a substituição, responder as perguntinhas de vocês, membros do Maior Brasil, lá na nossa comunidade, deixar as perguntas lá e a gente vai estar respondendo para vocês. Lembrando a todos nosso calendário aqui de postagens, né? Nosso calendário de conteúdos, né? As segundas-feiras aí, Marra Brasil Show. Quarta-feira, Marra Brasil Salute, exclusivo aí para todos os nossos membros. Marra Brasil respondendo perguntas dos membros na quinta-feira, meio-dia. E aí, análise de jogadas também na quinta-feira, né? Mais ao final do dia. Onde o William e eu fazemos a análise de jogadas aí do último jogo, conteúdo aí para membros Peyton Manning e John Elway. Sexta-feira, Thiago Portugal no Marra Brasil News e aos sábados, Marra Brasil Tailgating com o Davis Chiodini e aí no comando de Ana, Gustavo e Vitor também neste quadro, beleza? Vamos lá então, pessoal. Deixem um like aí no vídeo, se inscrevam. Você que não é membro, escaneie o QR Code aí que tá na tela ou vai lá no botãozinho Seja Membro. Conheça os nossos planos de membros aí do nosso clube, tá? Plano Demetrius Thomas, plano Peyton Manning e plano John Elway. Conteúdo diferenciado aí para cada nível, acesso antecipado às coisas, enfim. Teve guia do draft já lá no draft, tem brinde, né? Depois de um período aí de fidelidade conosco. Né? Então, bastante coisa aí, bastante conteúdo e material diferenciado para quem é membro, tá certo? Vamos lá para as perguntas, então, começando, né? A primeira pergunta do Leandro aqui, né? Perguntando se temos que acender a luz vermelha nas chamadas de ataque de Sean Payton, ou isso vai mudar no decorrer da temporada. Bom, eu não ligaria a vermelha, tá, Leandrão? No máximo uma amarela aí. Realmente, né? Assim, sim, a gente assistiu o jogo domingo, eu, por exemplo, revi o jogo entre domingo e hoje aí uma vez, vi highlights, etc. E realmente teve algumas chamadas que não fazem sentido, tá? Teve algumas coisas mal executadas do ataque, enfim, erros do Bo Nix, erros dos nossos wide receivers. Eu acho que são coisas até que, né, falei no Marra Brasil Show, eu não fico tão desesperado porque são coisas mais ou menos esperadas. A gente sabe o que o ataque do Sean Payton tem por filosofia, a gente sabe o jeito dele de chamar jogadas, enfim, o conservadorismo que ele tem tido com os rookies. O Bo Nix pode estar sendo mais um caso desse que está jogando, mas está sendo conservador. Enfim, as jogadas, como eu disse no Marra Brasil Show, não tiveram uma fluidez, né? Ele não conseguiu contar a história desse ataque durante a partida, né? Entretanto, contudo, todavia, nós lideramos a partida por boa parte da partida, tá? Por 35 minutos. Então, apesar de todos os pesares, aí a gente ainda conseguiu colocar pontos no placar, com a nossa defesa nos ajudando, a gente conseguiu estar na liderança do jogo, tá? Então, assim, acho que é algo sustentável? Não acho que seja sustentável para o time ter uma temporada dessa maneira. Mas eu não ligaria ainda o alerta máximo no play calling do Sean Payton, tá? Eu acho que ele vai ajustar, assim como o elenco vai ajustar uns aos outros ali, e acho que a tendência é melhorar. Óbvio que se não melhorar, aí sim nós temos um problema, enfim, temos aí algo para ser resolvido, beleza? Vamos lá para a segunda pergunta aqui do Danilo. Fala, galera, qual foi a maior seca de playoffs da franquia? Estamos presenciando ou houve no passado algum momento tão nefasto como esse? Se houve, como foi a quebra de ciclo? Bom, aqui o Danilão fez eu buscar ajuda dos universitários, né? Obviamente que não tem esses dados de cabeça, tá? Mas vamos lá, Danilão, o que eu achei na internet aí para trazer para vocês, né? As maiores secas de playoff que nós tivemos aí, né? Dá para a gente dividir em dois momentos, tá? O momento já da NFL, onde a gente tem a maior seca entre 2006 e 2010,
tá? Então 5 temporadas. E aí a seca atual de 2015, né, enfim, temporada 16 até a última, né, 2023, dão 8 anos, né? Esse ano, se a gente não for ao playoff, são 9 anos de seca, então maior do que a seca passada. E aí, se a gente for olhar, né, antes da NFL como a gente conhece hoje, né, antes da unificação entre NFL e AFL, né, nós ficamos aí 17 anos sem ir aos playoffs, né, em 1960 a 1976, tá? Nesse momento mais nefasto aí de 60 a 76, uma das grandes figuras que mantiveram o Broncos relevante, mantiveram o time engajado e em Denver, foi o running back Floyd Little, né, que tem a camisa 44 aposentada, um grande ídolo da franquia, né, ele tem o apelido, inclusive, de franchise. Ele foi muito importante nessa época, né, foi ele que teve esse peso aí para ter essa representatividade, tá? Como que a gente superou esse momento, né? Em 76, a tão famosa defesa Orange Crush, né, lendária, já começava a tomar forma. Em 77, ela já vai super bem. Em 77, essa defesa, sob o comando de um novo head coach, né, Reed Miller, é, já começou a render os frutos, né? E acaba com a seca junto com o ataque, enfim. Né? Mas em 77, com a chegada do Reed Miller, já com uma defesa super boa, que, né, veio a se tornar a lendária Orange Crush, a gente tem um veterano quarterback também, Craig Morton, e o técnico foi o técnico do ano da temporada, e o Craig Morton foi o Comeback Player of the Year, né? Então, dá para ver que em 77 foi uma temporada super legal, né? Foi uma temporada já que teve uma reviravolta e acaba com essa seca aí. Então, defesa forte, um quarterback veterano comandando a operação e a chegada de um head coach novo, né? E aí, quando a gente fala, né, do fim da seca de 2010, o pessoal vai lembrar, né, como que a gente acabou com essa seca. A gente vai aos playoffs, bate no Steelers, perde no jogo seguinte, né, o jogo tão famoso do passe do Tim Tebow para o Demaryius Thomas no overtime contra o Steelers em casa, né. Então, como que a gente acabou com a seca em 2010, com um quarterback draftado na primeira rodada, hype, etc. Uma receita que a gente pode estar vendo nesse exato momento. Só foi um jogo, temos que ter calma, as coisas podem melhorar e devem melhorar para o Denver Broncos, beleza? Então foi um pouquinho do contexto aí dessa seca de playoffs, esse período nefasto aí, como o Danilão disse, que a gente espera que acabe muito em breve aí, porque se não formos aos playoffs esse ano, completa 9 anos aí sem ir aos playoffs. Vamos lá, pergunta do Fabrício Moraes aqui. André, eu já sabia, né, tava prevendo que eu ia ter que gravar o vídeo, hein, Fabrição? O vídeo era do Filipão, mas eu tô substituindo aqui. Mas vamos lá. André, Peyton é demitido e você é chamado para o lugar dele. Estamos na posição 2 do draft e os Raiders estão na 5. Mas eles querem pegar um QB que não passa da 3. E você quer um Ed que sabe que vai estar na 5. O GM deles te liga oferecendo uma troca. Você aceita ou manda seu rival catar coquinho? Olha, aquela velha e boa situação de trocar ou não com um rival de divisão, né? Cara, difícil de dizer, mas vamos lá, vamos tentar colocar na posição de GM, né? Eu acho que o primeiro instinto ali, se fosse uma proposta de troca que não fosse aquela coisa absurda que o cara. Eu sabia que o cara estava me dando muita coisa, eu não trocaria com o rival, não, tá? Agora, se ele vem pesado, oferecendo muita coisa, uma coisa que a gente claramente sabe que é um overpay muito brutal, assim, eu acho que eu correria o risco de trocar e vamos ver se esse QB que eles querem vira franchise, etc. Pode ser que vire, né? Mas ao mesmo tempo ele me municiou com bastante coisa. Cabe a mim fazer um bom trabalho, acreditar na montagem do elenco que eu estou fazendo e competir com ele dentro de campo, né? Então, assim, desses dois cenários. Se não fosse algo absurdo que eu claramente estaria ganhando por muito na troca, eu não trocaria com o rival de divisão. Agora, se o cara vem me oferecendo absurdos, aí eu acho que eu correria o risco e acreditaria no meu trabalho de montar uma equipe que pudesse competir com o Raiders, aí no caso, dentro de campo, tá? Próxima pergunta do Esdras aqui. O Esdras mandou um combão aqui. 3 perguntas, né? Vamos lá.
Primeira pergunta, né? Por que as chamadas de corrida pelo meio são tão comuns? Não seria melhor ir pelas laterais? E aí, engraçado, né? Às vezes eu fiquei com essa impressão, falei durante o My Brasil Show sobre isso. Eu também tive a impressão que a gente correu bastante pelo meio, tá? E aí fui buscar informação aqui na internet, né? Fiz pesquisa. O que deu para perceber, né? As direções de corrida, primeiro que nós tivemos, né? 35% corrida para a esquerda, 65% corridas para a direita. E aí, quando a gente analisa por qual gap a gente correu, né? 40% das vezes nós corremos, né, pelo gap do guard, 10% das vezes nós corremos pelo gap do tackle e 50% das vezes nós corremos pelo gap do end, né, por fora do tackle, tá? Então me surpreendeu esse número porque na proporção aqui, no percentual, a gente acaba tendo o maior número de corridas, o maior volume de corridas por fora do tackle, tá? O segundo maior gap de corrida foi realmente daí por dentro, foi 40% ali, né, no guard, né, no gap A entre guard e center, né? Então a gente acaba tendo né, 10% a mais por fora e aí 40%, né, por dentro, né? E os rankings aí que a gente tem, nós somos o 11º time que mais correu pelo gap A, pelo gap do center e do guard, o 31º que correu pelo gap do tackle e o sexto que correu por fora do tackle, né? Pelo gap end aqui que eles chamaram na estatística. Então foi surpreendente para mim também ver que a gente teve mais corridas por fora do que por dentro. A sensação assistindo a partida foi outra, tá? E aí a gente viu também, né? Se a sua pergunta é se não seria melhor ir pelas laterais, a gente viu que acabou não funcionando tanto também. A minha percepção, e falei no My Brasil Show segunda também, é que as corridas por fora na pré-temporada funcionaram muito bem e eu achava que deveria continuar. E ainda acho que deve continuar, tá? É, a gente fez muita corrida por fora, especialmente fazendo pull de guard, né? Trazendo o guard do meio da linha ali, vamos dizer, para bloquear por fora e bloquear em segundo nível, né? Então, acho que é uma receita que pode continuar funcionando e gostaria de ver. Então, quero que esse número cresça de corridas por fora do tackle. Outra pergunta do Esdras aqui: o que as outras fanbases acham do nosso roster? Será que nós torcedores superestimamos nosso roster? Olha, confesso que não tenho tanto contato com outras fanbases, né? Enfim, mas o que o pessoal vê é a percepção que a gente vê da mídia geral, né? É um time que tá ali naquela parte de baixo dos Power Rankings, enfim, naquele terço final. Não é o pior time, existem outros times bem piores do que nós, né? Eu, pelo menos, cansei de falar isso aqui em vídeo, em live. Mas eu acho que com certeza nós acabamos superestimando o roster. Todo ano é assim e é natural que seja assim, né? Porque a gente acompanha, principalmente nós que fazemos conteúdo, temos que pesquisar para trazer conteúdo para vocês, etc. A gente mergulha muito dentro do time, né? E aí na off-season você acaba um pouco perdendo o poder de comparação, porque você está vendo 100% Broncos, né? Então acho que é meio natural a gente superestimar. E agora a gente tem que voltar a rebalizar aí nossas análises, né? Para trazer aí para onde esse time realmente está enquanto elenco. Então acho que sim, a gente superestima. É normal, é natural, a gente sempre vai fazer isso. É do torcedor, né? Mas eu acho que, enfim, continuo com a minha opinião que a gente talvez esteja no topo desse terço final de tabela de classificação dos times, tá? Não acho que a gente seja uma porcaria, não acho que o nosso time vá ficar como um dos piores. Eu acho que a gente está brigando para sair desse terço final aí dos piores times e entrar um pouco mais na meiuca ali, tá? Outra pergunta do Esdras aqui, né? As chamadas do Sean Payton para esse primeiro jogo foram mais simples do que geralmente são? Olha, eu acho que sim. O ataque, de maneira geral, vai ser mais simples, né? Porque a gente tá falando de um quarterback calouro, é o Bo Nix, embora ele tenha uma capacidade de assimilação acima da média, como tem sido reportado, você tem que simplificar, né? É um Hulk, o cara tá entrando num ambiente muito mais veloz, num nível competitivo muito maior que a NFL comparado com o college. É natural que vá ter as dores do crescimento, então você tem que dar uma adaptada no que está acontecendo para o teu jogador acostumar e evoluir mais rápido, né? Então, acho que sim, é um ataque mais simples, mas que ele vai começar a ficar complexo conforme a gente vê esse time
evoluindo, esse time, enfim, ganhando jogos, jogando melhor, né? Então eu acho que é natural a gente ver um ataque mais simples, sim. Porém, ele tem que começar a ficar um pouco mais complexo e completo com o passar do tempo. Não acho que deva ser um ataque simplista, e nem que simples seja ruim, tá, pessoal? Se a gente olha aí, ataques que em sua concepção são simples também, como de Miami e de São Francisco, se a gente olhar, né, o São Francisco contra os Jets, eles rodaram coisas super simples, porém excelentemente bem executadas, né? Todo mundo com a sua missão cumprida, bloqueio ou correndo rotas, criando separação, enfim, são ataques, né, principalmente do 49ers, é um ataque West Coast, assim como é o do Sean Payton. Então, simples não necessariamente é ruim e não necessariamente é simplista, né? O ataque do Shanahan foi extremamente criativo, teve jogadas, né, diferentes, etc., mas de cerne, de concepção simples, tá? Assim como o nosso também é de concepção simples. Porém, a gente está muito atrás, né? A gente está em aclimatação de quarterback, a gente está em outro momento, né? Nem se compara. A única coisa que se compara é a concepção do ataque também é simples, assim como é o ataque do Sean Payton, tá? Mas eu acho que deve começar a ficar mais complexo e completo com o passar do tempo aí, com o Bo Nix se acostumando mais com o Sean Payton e o Bo Nix se acostumando mais com os wide receivers, enfim, assim que o time for entrosando, é para esse ataque ser um pouco mais elaborado e a gente vê a execução principalmente tem que ser de excelência, tá? Última pergunta aí do Will. O Willzão pergunta aqui pra gente: como foi a experiência de ver um jogo da NFL no Brasil? Bom, falei um pouco também segunda-feira, né? Muito feliz de estar lá, viver esse momento. Muito feliz de ver as cores do Denver Broncos representado em enorme número, assim, me surpreendeu muito o tamanho da torcida nossa aí representada nessa partida de sexta-feira, né, na semana 1. Muito feliz de conhecer algumas pessoas, membros nossos, algumas pessoas que são da audiência do nosso canal, né? Encontramos várias pessoas lá que vieram trocar ideia, deu para rolar uma interação aí com o pessoal, agradeço bastante, foi um momento bastante legal e emocionante, né? E a palavra acho que é emocionante, né, Will? Foi emocionante, foi histórico vivenciar isso aí no Brasil, no nosso país, né? A gente que assiste a NFL sabe que, né, imaginava que teria que ir para outro país para ver um jogo, ou para a Europa, né, Inglaterra, Alemanha, enfim, ou para o próprio Estados Unidos para poder ver a partida. E veio para o Brasil, né? O Brasil recepcionou um jogo de temporada regular, um jogo grande, né? Somos o terceiro mercado de NFL no mundo, então acho que o Brasil cada vez mais deixa o seu nome gravado aí na NFL, que realmente é um mercado, realmente tem muito interesse, realmente a gente sabe torcer, sabe falar sobre o jogo, né? E para mim é muito emocionante, né? A realização de um sonho, né, cara? Ver isso no Brasil. Eu tive a oportunidade de ver o Denver Broncos em 2016 e 2017 lá em Denver. Eu estava morando nos Estados Unidos, mas eu entrei no projeto Mais Brasil, por exemplo, em 2016, né? Logo após o Super Bowl 50. E a gente que cria conteúdo, queira ou não queira, né? A gente tá fazendo aqui parte também dessa história, né? A gente tá ajudando a fomentar a NFL no Brasil. A gente levou o Denver Broncos para algum de vocês que está nos assistindo, né? Alguém começou a torcer pro Denver Broncos e já imediatamente achou a nossa página. Então, tá lá ver que realmente um pedacinho de contribuição a gente que cria conteúdo aqui também tem, né? Nada se compara, por exemplo, ao trabalho dos caras da ESPN, trabalho do Davis, enfim, trabalho de quem está aí na cena do futebol americano há muito tempo, mas o Marra Brasil está nessa cena aí desde 2012, né? A gente está contribuindo de alguma maneira, né? Começamos com o site lá atrás, então, para mim, foi emocionante também por esse lado, né? Ver que a gente contribuiu para que isso acontecesse, ver a popularização do jogo, né? O tamanho que está a NFL no Brasil. E o espetáculo é um espetáculo à parte, né? É um espetáculo maravilhoso. O hino nacional brasileiro sendo cantado lá num jogo de um esporte americano é emocionante. Durante a partida eu me peguei emocionado diversas vezes, né? Assisti o jogo com Portugal, a gente comentava. Pô, foi assim
maravilhoso do começo ao fim, sabe? Um ambiente super seguro, deixaram tudo perfeito lá em Itaquera. Acho que as palavras são o que mais definem, são histórico e emocionante, sabe? Poder falar que, poxa, no primeiro jogo na América Latina, no primeiro jogo no Brasil, eu estava lá, junto com vários torcedores do Broncos e junto com vários caras que compartilham do mesmo hobby barra vício que eu tenho na minha vida, né? Então, cara, foi um dia muito, muito emocionante. Eu cheguei em São Paulo 3 horas da tarde, cheguei de volta na minha casa aqui em Campinas 3 da manhã, passei 12 horas aí imerso nesse cenário de futebol americano, sabe? Foi um dia altamente inesquecível e altamente emocionante, tá? Então, muito feliz, um sonho realizado e agora realizar outro sonho que é ver esse Denver Broncos nos dando alegria aí, as coisas vão melhorar nas próximas semanas aí. Tenham fé, pessoal. Espero que tenham gostado aí do nosso conteúdo, mais um respondendo perguntas aí para vocês. Deixem o like aqui embaixo, deixem o seu comentário. Membros, fiquem atentos aí sempre à nossa comunidade para deixar pergunta, para votar na bola do jogo, na ferradura da partida também, na ferradura de ouro. Estejam ativos na comunidade conosco lá. E você que não é membro, quer ter conteúdo exclusivo, quer ter o direito à pergunta, escaneia o QR Code que está na tela aí, clica no botãozinho do membros ali, né? Se tornar membro, seja membro e conheça aí os nossos planos, venha fazer parte desse clube de membros do Maior Brasil, falar de Denver Broncos aí todo dia, o dia inteiro. Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus, até a próxima. Gol Broncos, valeu!